O acidente com o Airbus da Air France aconteceu a 780 quilômetros de Fernando de Noronha, numa das regiões de natureza mais tumultuada do Oceano Atlântico, um mar de águas profundas e acesso dificílimo. Mesmo se conhecendo com uma boa precisão o ponto em que começou a queda do Airbus, a questão da busca por destroços e por vítimas não está completamente resolvida. Tanto que a Marinha e as equipes de resgate traçaram rotas numa extensão equivalente a 2 vezes o estado de Pernambuco. Tudo isso em pleno mar. Nessa região, justamente, você tem essa rápida mudança no sentido das correntes numa distância bastante curta, né? E isso faz com que você tenha uma difícil margem de uma probabilidade certeira dos destroços irem predominantemente para uma determinada região. A gente pode ter justamente eles sendo levados lá para a região do Caribe, como a gente pode ter uma parte dos destroços que sejam levados lá para a costa da África, bem provável. Isso porque, no instante que os fragmentos do avião tocaram o oceano, eles caíram nos domínios de uma das mais complexas e influentes forças da natureza. Ainda mais impactante do que as maiores ondas do mundo, o segredo da força das marés está, na verdade, debaixo d'água. Um complexo sistema de correntes que interliga todos os oceanos. Em janeiro de 92, um acidente com um cargueiro no Pacífico revelou a dimensão dessa rede submarina. 2 contêineres de patinhos de borracha tombaram na água. Com o movimento das correntes, foram aparecendo patinhos em vários pontos do planeta. Em 7 meses, alguns já tinham percorrido nada menos que 3.500 quilômetros. Surgiram no Havaí, no Alasca e cruzaram o Ártico, até chegar 4 anos depois ao litoral da Escócia. As trajetórias dessas águas têm papel determinante para toda a vida na Terra. Essas correntes são fundamentais para distribuir pelo mundo nutrientes, oxigênio e todo o calor que as águas absorvem do Sol. Quando o fluxo dessas águas quentes, por algum motivo, tem o sentido invertido, o impacto é dramático. Nós conhecemos muito bem os efeitos devastadores de uma dessas correntes. É um fenômeno que acontece em intervalos irregulares, que não tem duração fixa e ocorre no Oceano Pacífico, do outro lado do nosso continente, mas que mesmo assim provoca estragos no clima do planeta inteiro. É o El Niño. Conforme a região que essa piscina de águas quentes se localiza, vai estar associado a ela a formação de nuvens profundas. Se essa formação de nuvens profundas numa região diferente de onde ela normalmente ocorre, faz com que a atmosfera, de uma maneira geral, responda não apenas localmente, mas também remotamente, e aí é que aparecem alguns padrões de determinados lugares ficarem mais secos, ou mais chuvosos, ou mais quentes, ou mais frios. Se a gente lembrar daqueles eventos de enchentes do começo da década de 80, lá em Santa Catarina, no Blumenau, por exemplo, 83 e 84, aquilo tinha uma assinatura de El Niño extremamente macabra. Mas existe uma força ainda maior, oculta nas profundezas dos oceanos. Uma corrente poderosíssima, formada por águas de diversas temperaturas e descoberta recentemente, a circulação termoalina. Ela varre as águas geladas no fundo do oceano e se liga às correntes quentes da superfície do mar. Assim, os nutrientes e o oxigênio dessas águas circulam por todo o planeta. O processo completo leva cerca de 1000 anos. A gente tem realmente escoamentos com velocidades muito pequenas, mas que são permanentes e que transportam volumes de água muito grandes. Sem esse fluxo constante, o mar ficaria estagnado, sem oxigênio, sem vida. Isso já aconteceu. Foi há 250 milhões de anos, quando o mundo era dominado por criaturas gigantescas, muito antes dos dinossauros.
Naquela época, a Terra enfrentava um aquecimento global extremo. Os oceanos ficaram tão quentes que a água na região dos polos parou de afundar. O circuito das correntes se partiu. Tudo parou. Nesse tempo, essas montanhas entre a Itália e a Áustria estavam no fundo do oceano. As rochas pretas dessa região são um cemitério de criaturas marinhas mortas naquela época, chamada período Permiano. Os oceanos morreram. Com a falta de oxigênio, quase todos os seres no planeta também. Uma extinção em massa. O lugar nos Estados Unidos ilustra nos dias de hoje o que aconteceu naquela época. Nas profundezas do Lago Verde, no estado de Nova York, as águas não produzem oxigênio, são paradas e altamente tóxicas. Mergulhar aqui é brincar com a morte. A cerca de 20 metros de profundidade fica a zona de perigo. Aqui a água é cor-de-rosa, abarrotada de bactérias púrpuras sulfurosas. Elas produzem compostos de enxofre extremamente venenosos. Cientistas dizem que foram essas substâncias em forma gasosa que causaram, 250 milhões de anos atrás, a morte de mais de 90% dos seres na Terra. E isso tudo porque as correntes oceânicas, um dia, entraram em colapso. Para os nossos tempos de um novo aquecimento global, agora causado pelo homem, fica a lição. Da saúde dos oceanos depende a sobrevivência de toda a vida na Terra.